Nessa segunda parte, como a gente falou lá no início, vamos destacar então os métodos e as estratégias do apóstolo Paulo, né? O caminho para alcançar o alvo que a gente acabou de narrar ali, de levar Jesus para os gentios judeus até os confins da terra, alcançar todos os povos. Então, qual é o caminho? Quais as estratégias para se estabelecer igrejas, para pregar o evangelho e ter esse foco, né, missional, como nós vimos do apóstolo Paulo? Então vamos lá. A primeira estratégia e método missionário é o estabelecimento de base missionária. Não deixa de ser uma estratégia. Colocar base para facilitar o processo de avanço geográfico e de facilitar o apoio aos missionários, à sua comitiva missionária. Por exemplo, Paulo tinha praticamente 3 bases, né? Primeiro, a de Jerusalém, que era o ponto de partida, onde tinha os apóstolos, né, onde era a igreja-mãe, onde tudo acontecia. Então, uma referência apostólica, né, dos apóstolos. Vira e mexe, Paulo ia levar oferta para alguns irmãos que estavam passando necessidade de Jerusalém. Então, nas viagens, ele tem esse ponto de partida no concílio, o próprio concílio de Jerusalém, em Atos 15. Então, é uma base porque é a igreja-mãe, tá? Então, de Jerusalém, eles saíram para muitas viagens e para muitos trabalhos evangelísticos. A segunda base, talvez a mais importante dentro do ministério do apóstolo Paulo, é em Antioquia. Vocês podem observar aí no mapa, irmãos, está marcado os pontos para vocês identificarem. Então, Antioquia, como foi ali no capítulo 13, o envio da comitiva do apóstolo Paulo, e acabou se tornando uma base missionária, onde o apóstolo Paulo fazia suas viagens, voltava confirmando as igrejas, o ânimo dos irmãos, e voltava sempre para Antioquia. De Antioquia retomava para as outras viagens missionárias. Agora, talvez essa estratégia de estabelecer Antioquia como base, talvez porque ela ficava entre os 2 mundos, né? O mundo semita, Jerusalém, e o mundo gentílico. Então você pode ver aí no mapa que logo abaixo de Antioquia, onde está marcado, abaixo você tem Jerusalém, e à frente, né, você tem a Europa, né, a Macedônia, a Ásia. Então tantas possibilidades, então ficava entre esses 2 mundos, então facilitava o acesso tanto ao retorno para Jerusalém, como de seguir adiante para as conquistas missionárias. E Roma? Roma era um desejo de Paulo, como a gente viu no texto anteriormente, o desejo dele de estabelecer a base em Roma para que ele pudesse chegar à Espanha e avançar cada vez mais. Então ele tinha esse pensamento de usar essa cidade para alcançar a própria Espanha. Outro ponto, talvez estratégico, é a evangelização. Talvez essa seja a principal, né, do apóstolo Paulo, é a evangelização abundante no poder do Espírito Santo. A pregação da palavra, o ensino da palavra de maneira fiel ao conteúdo bíblico. O apóstolo Paulo fez isso com maestria, de maneira muito abundante. Mas essa característica de uma pregação cheia do Espírito, né? Cheia do poder do Espírito Santo. Paulo era dirigido pelo Espírito. Então Paulo estava disposto a levar o Evangelho por onde quer que fosse, em toda a sua integridade, embora fosse condenado e perseguido por isso. Ele não cessava de pregar, mesmo com as perseguições em Éfeso, quando ele foi perseguido, Atos 20, 17 e 38, e mesmo com sua prisão em Roma, como diz em Atos 28, ele não cessava de pregar. É no poder do Espírito, na coragem do Espírito, Paulo então segue nesse poder, nessa coragem, nessa intrepidez, e ele não recua. E observamos em vários textos bíblicos, irmãos, que do início ao fim da sua jornada missional é o Espírito Santo que conduz todo o processo. Na dependência de Paulo, que Paulo tinha do Espírito Santo, da sua vida de oração. Veja que em Atos 13:2, o Espírito o vocacionou, quando lá em Antioquia aconteceu o seu chamado, o seu envio. Deus o chamando, o Espírito Santo chamando. Disse o Espírito Santo: separa-me Paulo e Barnabé. É o Espírito, então, que envia, não só vocaciona, mas o Espírito que envia. Enviados pelo Espírito Santo descer a Seleucia, Atos 13:4. Foi o Espírito também que no processo missional capacita o apóstolo.
Veja em Atos 13:9, então Saulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e ali exortou. Então veja que foi o Espírito, ele estando cheio, capacitou para fazer a obra, para pregar, para exortar, para encorajar. É o Espírito que sustenta na perseguição, nas lutas, nas angústias. Veja que em Atos 13, uma grande perseguição, mas a Bíblia diz, os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo, apesar das perseguições. É o Espírito que sustenta a obra, que sustenta os servos de Deus mesmo nas grandes lutas e batalhas. E é o Espírito que direcionou o ministério do apóstolo Paulo. É o Espírito Santo que direcionava as estratégias do apóstolo Paulo. Não era apenas um papel elaborado da sabedoria humana do apóstolo Paulo, mas Paulo, sim, ele intentava e planejava, mas ele tinha a sensibilidade e deixando o Espírito governar as suas ações. Atos 16:6 diz que, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, ele reconhece que na caminhada foi o próprio Espírito Santo que impediu ele de ir para uma certa cidade e de pregar numa certa cidade. Isso mostra que Paulo estava aberto à própria direção do Espírito. Veja, então desde a sua vocação até o final dos seus projetos, das suas estratégias, é o Espírito Santo que está na direção. É o Espírito Santo que controla todas as coisas na vida do apóstolo Paulo e na missão do apóstolo Paulo. Então ele tem uma pregação, uma evangelização na direção e no poder do Espírito Santo.